Olá, meu nome é Paulo Henrique, professor PH. Estou aqui representando o caso da geografia, e vamos fazer um pequeno comentário a respeito da prova de geografia desse nosso primeiro dia. No caso da prova de geografia, podemos encarar da seguinte maneira. Ela teve duas questões consideradas mais fáceis. Uma questão que trabalhava sobre correntes marinhas, perguntava o que são as correntes marinhas, como que elas influenciam, é uma questão relativamente fácil. E uma primeira questão que também fazia uma relação da produtividade, do crescimento populacional, também uma questão mais fácil. Duas questões um pouco mais extensa, não podemos dizer necessariamente duas questões difíceis, mas duas questões mais extensas, Seria um caso de uma que trabalhava sobre estrutura geológica, buscando a atualidade, que nós vamos comentar um pouquinho mais a respeito dela, tá? E uma outra que cobrava com relação ao crescimento demográfico, dois gráficos, que buscava fazer uma discussão mais aprofundada, tendo itens a letra A, letra B, letra C, letra D. Então, tornava-se uma questão média por ser mais extensa, Pensando dessa forma, podemos dizer que destas questões, todas elas, ou quase todas, três questões, elas cobravam conteúdo. Era conteúdo. Eu tenho que saber o que é uma massa de ar, uma corrente marinha, uma estrutura geológica. Nenhuma questão que era apenas de interpretação. E uma destas questões, no qual ela trouxe a quarta questão, trouxe dois gráficos. Você tinha que fazer uma interpretação do gráfico e, além da interpretação desse gráfico, ter um domínio de conteúdo. Essa foi a lógica, então, do ponto de vista da distribuição da prova, Então, podemos dizer que, do ponto de vista, nenhuma questão interdisciplinar, bem conteudista, conteúdos de geografia, de uma forma geral, tranquilo? Fazendo uma observação a respeito da primeira questão, da questão que trabalhava sobre estrutura geológica, da atualidade. Ela buscava discutir a respeito, de estrutura geológica, então, cobrou o conteúdo estrutura geológica. De estrutura geológica, o aluno tinha que ter um conhecimento sobre o escudo cristalino brasileiro, que nós encontramos no caso do Rio de Janeiro, o maciço do Atlântico, ou núcleo do Atlântico. Estrutura geológica cristalina, formadas lá no pré-cambriano, no arqueozoico, no proterozoico. Então tinha que ter esse conhecimento de estrutura geológica, sabendo que esses escudos foram formados pela solidificação do magma. Se é solidificação do magma, então rochas magmáticas, em alguns casos sofrendo pressão, temperatura, então magmáticas que irão sofrer metamorfismo, tá joia? Junto com o clima que acontece no litoral do Rio, que seria o clima litorâneo úmido, o tropical úmido, como também nas áreas mais altas, o tropical de altitude. E aí fazia relação na letra C, que era o item mais difícil, falando, a relação do escudo, da estrutura geológica e dos processos externos, os agentes modeladores do relevo. Então o aluno teria que compreender a lógica do processo de erosão acontecendo nessa região, modelando esta forma de relevo conhecida como mares de morro, marmelonado, meia laranja, um intenso processo de ocupação nesse relevo montanhoso, anteriormente recoberto pela Mata Atlântica, formou então essa estrutura que grande pluviosidade, muita pluviosidade, grande escoamento superficial, retirada da vegetação, então processos de deslizamento que acontecem naturalmente. Mas que o homem pode acelerar esse processo a partir da retirada da vegetação original, levando então a deslizamentos, desmoronamentos, soterramentos de encostas, tá joia? Que no qual gera, no fundo do vale, processos de inundação, enchentes ao longo desta região.